Saúdo o secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares, a Fentect, Emerson Marinho. Emerson Marinho, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia para mim e boa noite para você, né, Emerson? Você não está no Brasil não, né? Não, estou em Bangkok, na Tailândia, participando de um congresso mundial da Unipostal América, que está acontecendo, discutindo os rumos dos Correios, o futuro dos Correios no mundo e os desafios. É isso. Você tinha comentado isso comigo ontem, quando a gente fechou a entrevista. Quero agradecer o teu esforço para estar aqui. Se eu não estou enganado, são 8 da noite quase aí em Bangkok, né, o Emerson? 7h49, 19 horas e 49 minutos. Você está aqui, aliás, na verdade são quase 10 da noite, se eu não estou enganado. Não, são 8, né? A diferença do fuso são 10 horas. Aqui vai dar 8. Aqui vai dar 8, são 10 horas. Isso, 10 horas de fuso. Então vai dar 8 da noite aí em Bangkok. Quero agradecer por você estar aí na Tailândia conversando com a gente para falar um pouco, o Emerson, sobre a situação que os Correios estão enfrentando aqui no nosso país, né? Uma das crises mais graves da história dos Correios, um desmonte efetivo que há na empresa, com corte de investimentos, como a gente já detalhou, inclusive, contigo aqui em outras ocasiões no programa, e que tem por objetivo, pelo menos na nossa avaliação, ao fim e ao cabo, a privatização dos Correios. O resultado é esse prejuízo de 4,3 bilhões de reais no primeiro semestre, um resultado 3 vezes pior do que o mesmo período no ano passado. E parece, Emerson, que o governo federal não está muito disposto aí a ajudar a empresa. Emerson, primeiro, eu queria que você detalhasse para a gente, por favor, como é que está a situação dos Correios hoje, como é que anda a empresa, esse déficit aí que foi registrado no primeiro semestre, qual é a situação real dos Correios hoje, Emerson? Bem, Anderson, assim, a situação real dos Correios é essa que você está aí colocando de forma bem objetiva, que é um prejuízo que não é pouco, 4.300 bi, onde influencia diretamente no funcionamento, na qualidade do serviço prestado à população. E, assim, nós estamos com um desafio muito grande pela frente. Você deve saber, o presidente Fabiano tinha feito uma carta de demissão, pediu para sair e recentemente foi trocado por um outro presidente que não nos foi apresentado ainda, foi aprovado no Conselho de Administração, e que nós estamos esperando para ver. A verdade é que é uma crise sem precedente, nós nunca enfrentamos isso dentro dos Correios, e só tem um caminho para sair dessa crise, que é investimento, né? Já tive aqui outras vezes, falei, o presidente Lula cumpriu uma promessa de campanha, foi muito importante, que foi retirar os Correios da lista da privatização, porém nenhuma medida foi adotada pelos seus ministérios, né, ou pelo governo, após a retirada dos Correios da lista de privatização. E os Correios vivenciou, no mínimo, 6 anos de sucateamento para preparar para privatizar. E agora, com esse déficit, é o debate perfeito para a ala privatista no Congresso, que é retomar o debate da privatização dos Correios, como você bem falou. Inclusive, reviveram o projeto de lei de autoria do autoexilado lá, Eduardo Bolsonaro, que previa o fim do monopólio postal, que, consequentemente, é um golpe duríssimo, porque ataca diretamente a finalidade da existência da empresa, que é a garantia da universalização postal, através da garantia constitucional do monopólio postal. Então, a situação que nós estamos enfrentando hoje, ela é complexa, mas nós estamos buscando soluções. Dentre elas, pressionando o governo para fazer um aporte de uma quantidade para que a gente possa retomar a normalidade dos serviços e também trabalhar com mais tranquilidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre esse aporte, porque há setores do governo que são contrários a esse aporte do Tesouro Nacional, e a gente vai repercutir, inclusive, uma fala do Rogério Seron, daqui a pouquinho aqui no Faixa Livre. Agora, como é que você falou sobre os trabalhadores, como é que essa crise tem afetado a situação dos trabalhadores dos Correios, o Emerson? Essa indefinição em relação
a empresa. Como é que isso afeta os trabalhadores? Eu sei que vocês entregaram recentemente para o Fernando Haddad um documento citando a importância dos Correios, falando sobre a situação na empresa, enfim, fala um pouquinho sobre a situação dos trabalhadores em si. Então, a situação dos trabalhadores hoje é uma apreensão muito grande, porque, conforme é veiculada aí, a situação é muito grave e traz para nós uma sensação, até certo ponto, de falta de iniciativa e atitude do governo para resolver isso. O que veio de mais impactante até o momento para nós é a suspensão das férias, né? O gozo das férias durante o ano de 2025, ele está suspenso sob o argumento dessa crise financeira que nós estamos vivendo. E outras coisas, tivemos atraso em pagamento de fornecedores que ocasionaram ocasionaram no impacto direto na nossa operação, com suspensão de transporte, e o Correio, ele trabalha com a última milha. Se você não tiver gasolina, não tiver transporte, não tiver linha aérea, isso impacta direto. Então, os trabalhadores estão bem preocupados com essa situação, mas de forma objetiva. Até agora, o que nós tivemos de concreto com essa crise foi a suspensão das férias, que está causando, sim, uma insatisfação muito grande para os trabalhadores. Eu até ia trazer isso, viu, o Emerson? As férias dos trabalhadores foram suspensas, mas parece que houve uma decisão judicial que acabou revertendo isso. Se não me engano, o TST atuou para reverter essa suspensão das férias, não? Não, nós ganhamos já 2 liminares, né? Só que, como a liminar ela sai com conteúdo, colocando o dispositivo da lei, a empresa entendeu que todas as férias que não foram avisadas com o mínimo de antecedência de 45 dias poderiam continuar sendo cortadas. Nós entramos com agravo, um embargo lá de declaração, estamos aguardando, na nossa ação da Fentech, estamos aguardando o pronunciamento do judiciário. Alguns sindicatos conseguiram já o pronunciamento do judiciário, porque entraram com ações que não tinha repercussão geral, não era coletiva, era ações individuais, e conseguiram o êxito. Mas a informação que nós temos de concreto é que nem assim a empresa está cumprindo e está recorrendo dessa decisão. Muito grave isso, esse ataque às férias dos trabalhadores, um direito constitucional, um direito básico para os trabalhadores, enfim, um negócio inacreditável. Agora, como eu citei aqui ainda há pouco, Emerson, vocês entregaram uma carta para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhando a situação dos Correios, a importância de o governo federal salvar a empresa. Eu queria que você falasse rapidamente sobre o que é que tinha nesse documento, o que é que vocês levaram para o Fernando Haddad, os argumentos que vocês entregaram lá para o ministro da Fazenda, se já houve algum tipo de resposta por parte do Ministério em relação a essa carta, a esse documento que vocês entregaram. Ana, nós fizemos um movimento em Brasília, o chamado com os 30 sindicatos filiados à nossa federação, e nós fizemos tipo uma vigília ali na entrada do Ministério da Fazenda, e quando o ministro Haddad chegou, nós entregamos um documento que tinha um conteúdo dele, de um diagnóstico, de uma assessoria que nós contratamos, né, do porquê os Correios chegou na situação que está, que ela não começa ontem, não começa no dia 2023, ela vem bem desde antes, com sucateamento, inclusive muito acentuado no governo anterior, porém nós colocamos também proposta para que a gente possa submergir, ou melhor, emergir dessa crise. E aí o ministro Haddad recebeu ali de forma educada, mas até o momento não deu nenhum retorno. O que estava no nosso documento é o seguinte: primeiro, que o governo federal teria que aportar, pelo menos para que a gente pudesse ter novamente a atuação de estabilidade financeira nos Correios, que o governo tinha que aportar no mínimo 3,5 bi, né? E como é que seria isso? Nós enviamos em 2013, em 2014 e 2020 cerca de 6 bilhões de reais, 5 bilhões e 800. 5 bilhões e 800 reais a título de antecipação de dividendo. E o governo até hoje não devolveu. O que é antecipação de dividendo?
é um dinheiro que ainda não foi construído o lucro, mas você manda para lá, para quando tiver o lucro, fica no caixa da empresa. Ou seja, ao longo desses anos, foram retirados do fluxo financeiro da empresa quase 6 bilhões e não foi devolvido. Essa era uma questão que está no documento, nós estamos cobrando a devolução desse dinheiro. Outra questão também é sobre a questão do custo da universalização. O Brasil é signatário na UPU, na União Postal Universal, de compromisso de universalizar a entrega postal em todo o território nacional. O custo disso hoje, em linhas atuais, é de 6 bilhões de reais. Os Correios, por ser o operador da universalização, porque é um papel, um dever constitucional, que é da União, mas quem opera o Correio, ele tem de isenção ou de incentivos fiscais em torno de 1,8 bilhões, ou seja, ainda fica com um déficit de aproximadamente de 4,2 bilhões que o governo deveria pagar por esse serviço, do qual ele é signatário, e ele não paga. E por último, não menos importante, também que nós destacamos, nesses 3 pontos, é a Lei 14.744 de fidelização, que seria uma maneira de entrar novas receitas no Correio, através de contratação pelos órgãos públicos do nosso serviço, o que não acontece. Então, assim, nós propusemos uma série de medidas que está dentro do escopo da realidade do governo para que o Ministério da Fazenda avaliasse. E aí, por fim, e deixamos claro para ele que um dos grandes impactos foi a chamada taxa das brusinhas, que fez com que a gente tivesse a perda de um faturamento mais ou menos de 4,5 bi. Então, que tinha responsabilidade também do Ministério da Fazenda nessa questão atual, que por consequência é um órgão do governo. Porém, até o momento nós não tivemos nenhum retorno. O que eu tenho aí é algumas declarações do secretário executivo, Deilau, Dário e outros, falando que não querem botar dinheiro, mas a gente continua nessa luta aí. O Emerson, eu ia te trazer justamente isso, né? Eu até troquei o nome, eu falei em Rogério Serón, não, Rogério Serón é o secretário da Receita, se eu não estou enganado, porque o Dário Durigan, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, ele falou a respeito disso, sobre a possibilidade de serem realizados aportes diretos do Tesouro Nacional para socorrer financeiramente os Correios. Na segunda-feira, o Dário Durigan disse o seguinte, uma entrevista coletiva, abre aspas, o Ministério da Fazenda, com a preocupação de ter empresa pública rígida, está disposto a ajudar, mas não há nenhum encaminhamento sobre aporte do Tesouro Nacional, fecha aspas, palavras do Dário Durigan a respeito dessa situação dos Correios e a necessidade de se realizar aportes do Tesouro para a empresa. O que justifica essa postura, o Emerson, do secretário-geral do Ministério da Fazenda? A partir disso, você considera que há mesmo o interesse por parte do governo Lula em salvar os Correios ou a privatização é o destino que está colocado para a empresa diante dessa falta de ação mais efetiva por parte da gestão Lula? Eu acredito que o presidente Lula, com o compromisso que ele tem de fortalecimento do Estado e defesa das estatais, tem sim a intenção de ajudar. Agora, a gente sabe que é um governo em disputa, né? Tem vários interesses, e aí a gente tem que ser bem realista no que está acontecendo. Dentro do governo, tem pessoas que defendem de forma muito aberta, inclusive demissões. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, saiu num veículo de notícia aí, segundo informação, que defendia o corte de 10 mil servidores de forma a equilibrar as contas do Correio, e que não é a solução. No caso da declaração infeliz do secretário executivo, Dário Durigan, a gente vê com muita preocupação, porque essa não é a política que o presidente Lula foi eleito. Foi sobre esses pilares, vamos dizer assim. E aí, o Correio é uma empresa do governo federal. Seu único acionista é ele. Aí a gente se pergunta e cobra do governo. Tem 30 bilhões para dar os empresários, sobretudo do agronegócio, para a questão do tarifaço, mas não tem interesse
de colocar 3, 4 bilhões nos Correios para poder ter uma empresa que tem um papel estratégico, sobretudo não só de integração nacional, mas de desenvolvimento socioeconômico, e que o governo sabe disso. E quando tem as grandes tragédias naturais, quem está lá são os Correios. Então, assim, a gente está vendo aqui agora que a declaração do secretário vai na contramão daquilo que preconiza a proposta de governo. Então, nós não vamos aceitar, repudiamos essa fala. Hoje eu estava debatendo aqui, hoje foi um dia que discutiu aqui no Congresso Mundial os aspectos da universalização postal, os desafios, e também sobre o processo de privatização em outros Correios no mundo. E a gente estava conversando. A crise que passa o Correio do Canadá, que é uma crise real, o governo lá desidrata cada dia mais os Correios, e por outro lado, o Correio Espanhol, que entendeu o papel estratégico dos Correios de lá e está aportando cerca de 6 bi de dólares. O nosso é 3 bi de euros, perdão. 4 bi euros, 4 bilhões de euros, e nós somos 3 bilhões e meio de reais. Os Estados Unidos aprovou recentemente 8 bi, o Senado norte-americano aprovou 8 bi de aporte para os Correios lá, porque tem uma empresa como estratégico fundamental. Então, muito infeliz a fala. Eu quero aqui, em nome da Federação e dos Trabalhadores do Correio, repudiar veementemente a fala do secretário e dizer que nós não vamos aceitar. Porque na hora que os Correios estavam dando lucro, o Tesouro metia a mão no nosso cofre, pô. O Ministério da Fazenda meteu a mão no nosso cofre, agora não quer se responsabilizar por essa tragédia que está colocada, que não é de agora, que vem desde o governo Dilma. Vamos aqui ser bem muito claro. Desde o governo Dilma vem se metendo mão no dinheiro dos Correios aqui, no cofre dos Correios. O governo Bolsonaro meteu, em 2022, a mão em 2 bilhões de reais, para poder a gente sabe fazer o quê? O superávit. E agora quer que os trabalhadores paguem a crise. Essa crise não é nossa. Nós não vamos aceitar. O Emerson, você falou que os Correios deram lucro durante muito tempo e meteram a mão, o Ministério da Fazenda meteu a mão no lucro dos Correios. Esses recursos que vocês tiveram, que a empresa teve de lucros, foram investidos ou reinvestidos dentro da empresa para a modernização dos Correios ao longo dos últimos anos, Emerson? Não, absolutamente não. Esses recursos foram levados para o Tesouro para fazer o chamado superávit primário, né? Sob a proposta de depois devolver. Desde 2011, como eu já falei aqui em algumas entrevistas, a gente não tem concurso público. A mudança na frota foi uma mudança muito tímida, e o que mais hoje nos aflige, pela falta de investimento, é o parque tecnológico, que nos deixa em desvantagem para disputar com os grandes players do setor de e-commerce. Sobretudo as empresas de última milha, de logística, que estão vindo para o Brasil. E aí a gente se pergunta, será que não é proposital o que está acontecendo, Anderson? Porque, assim, tem setores dentro do governo que têm interesse em fazer negócio com as empresas de logística chinesa, em Jun, entre outras que estão chegando aí. E será que se não tem um cunho proposital de lastro, sobretudo olhando o aspecto financeiro dos interesses dessas empresas privadas? E a gente não vai aceitar que uma empresa do tamanho de Correio, 362 anos, esteja sucumbida por interesse de escudo de pessoas que estão dentro do governo. 362 anos, Emerson, a história dos Correios. Isso, 362 anos. 1663, a criação. Eu acho que essa tua última fala representa bem o que está em jogo, né? A gente tem uma empresa de quase 4 séculos de existência aqui no nosso país que está ameaçada de ser entregue ao dinheiro internacional, enfim, à iniciativa privada. É muito grave essa situação. Eu tenho um superchat aqui, o Emerson, rapidamente aqui, eu sei que você está com horário aí, o professor Agostinho Soares diz aqui o seguinte: Emerson, a estatização é o mais comum nos países capitalistas, não? Isso mostra que aqui existe uma intenção não declarada de privatização? Pergunta do professor Agostinho para você.
O pano de fundo que está colocado, primeiro agradecer a pergunta do professor Agostinho aí, o pano de fundo que está colocado é isso, que existe por trás de alguns interesses privatizar os Correios, entendeu? E a gente sabe o prejuízo que é. Portugal privatizou, em várias áreas de Portugal ficaram sem atendimento de Correio. Ia uma vez, 2 vezes por semana. Tanto é que voltou o debate da reestatização. A Argentina privatizou, teve que reestatizar durante o governo da Cristina Kirchner, que agora o Milei tentou privatizar e não conseguiu, porque a população se voltou contra, porque ficaram num verdadeiro apagão postal e de atendimento. Então, a lógica dos grandes países, mesmo do capitalista, como falou o professor Agostini, é a manutenção do Correio como estatal, porque tem como estratégico. Como eu falei aqui, são 9 bilhões de dólares que o Senado Federal norte-americano aprovou para poder pagar a conta lá. Por quê? Porque tem como estratégico. Então, não abre mão. Outros Correios de grandes nações no mundo, tudo mantém como público. França, Canadá ainda, Espanha. Espanha está fazendo aí um investimento, como eu falei aqui agora, do aporte, porque tem como estratégico. Emerson, a gente vai continuar acompanhando essa situação dos Correios, é muito grave o cenário, a gente espera que haja uma ação efetiva do Estado brasileiro, do governo federal, para salvar essa empresa de, como você falou, 367 anos dos Correios, 362 anos dos Correios, quase 4 séculos de existência, muito provavelmente a estatal mais antiga do nosso país, a empresa pública mais antiga do nosso país, está ameaçada de ser entregue para o interesse privado. É muito grave e a gente precisa defender, acima de tudo, os Correios, porque a população brasileira precisa dessa empresa pública e atendendo, ao serviço postal aqui no nosso país, a gente precisa também modernizar os Correios. É necessário um investimento público pesado na empresa para que essa crise seja ultrapassada e para que os Correios continuem exercendo seu trabalho fundamental aqui para o nosso país. Mais uma vez, Emerson, quero agradecer aqui teu esforço, já são 8 da noite aí na Tailândia, você tem aí que descansar, enfim, deve ter tido um dia cheio. Você volta quando para o Brasil, Emerson? Eu retorno sexta-feira pela tarde. Então tem mais 2 dias aí na Tailândia. Muito obrigado pela tua presença aqui, Emerson. A gente volta, inclusive, para falar sobre esse evento que você está participando aí na Tailândia, tá bom? Ok, Anderson, obrigado a todos do programa Faixa Livre que nos acompanha. Só dizer que nós vamos continuar na luta pela manutenção de um Estado forte, de uma empresa plenamente do povo e do Estado brasileiro, porque, como você falou, aí, o Correio é a empresa mais antiga, a segunda mais antiga é a Casa da Moeda, né? A diferença é de 20 anos que nós temos, 25 anos. Então, assim, e são empresas fundamentais e estratégicas, tanto a quem produz o dinheiro, como aquela que integra o país. País soberano tem empresas estratégicas que delimitam o Estado brasileiro nas suas extremidades. E isso é um papel dos Correios, assim como as empresas de elétrica, de produção de energia, entre outros. Então, muito obrigado. Espero estar em breve de volta aqui para a gente fazer um bom debate sobre o que aconteceu aqui em Bangkok, porque está sendo um congresso muito rico e está mostrando que o mundo está mudando, mas também os Correios do mundo estão se reinventando e mostrando a sua força. É isso. Obrigado, viu? Um bom evento aí para você, viu, Emerson? Até a próxima. Obrigado. Conversamos aqui com o Emerson Marinho. Emerson Marinho, que é secretário-geral da FENTECT, Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e similares.